Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz, do blog Literaturice, e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o livro O Lobo do Mar, que é escrito pelo Jack London. Bom, sobre o que conta essa história, né? O Lobo do Mar conta a história, ele é narrado, né, em primeira pessoa por um nobre que é um crítico literário chamado Van Weyden, o Humphrey Van Weyden, e numa viagem de barco que ele faz, ele acaba sofrendo um naufrágio, e depois de ficar, sei lá, muitas horas no mar, assim, ele estava quase morrendo, ele é resgatado por um navio de caça-focas chamado Ghost, que possui um capitão muito peculiar. Eu já vou adiantando que o capitão desse navio é uma das personagens mais fantásticas que eu já tive contato da literatura. Ele é simplesmente incrível e vale pelo livro inteiro. Mensagem. Mas, enfim, voltando à história, nós temos que o capitão desse navio, que ele é chamado de Wolf Larsen, né? Wolf aí, o lobo do mar, ele é o lobo do mar. Apesar dele ser uma personagem, sim, nojenta, sabe? Não dá pra gostar dessa personagem de jeito, assim, moral. Você acaba se apegando um pouco, porque é muito bem construída. O autor aqui fez um trabalho lindíssimo ao construir essa personagem, porque eu posso dar vários adjetivos pra esse personagem. Mas enfim, o Wolf Larsen, ele é um capitão despótico, ele tem as suas atitudes todas permeadas por atos de selvageria. Então, ele não tá nem aí pros outros, pra tripulação, pra ninguém. E tudo que ele faz tem alguma coisa, um quê ali de violência, então toda a tripulação tem medo desse capitão, até já tentaram matá-lo ou desertar, enfim. É muito bacana porque a personalidade aqui do Wolf Larsen é muito forte, muito marcante. Então nós temos que o nosso Humphrey Van Weyden, né, ele acaba sendo resgatado por esse navio, e lá no navio ele pede pro Wolf Larsen deixá-lo em terra, né, no continente, porque eles estavam ali perto do litoral. Só que o Wolf Larsen vira pra ele e pergunta, né, qual que é a profissão dele, e percebe que ele é um nobre e que ele não trabalha pra ganhar o que ele ganha, né, que o que ele ganha é uma renda familiar. Então ali ele pega e fala, não, eu não vou te deixar no continente, porque nós não vamos voltar. Então você vai ficar com a gente, você vai pra temporada com a gente e você vai aprender de novo. E você vai aprender a trabalhar e ganhar o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento. E aí, muito engraçado, porque já aí a gente já percebe a personalidade do Wolf Larsen, né? Ele não tá nem aí pra esse cara. Ele quer que ele se ferre mesmo, então o Wolf Larsen, ele é materialista, isso fica muito claro aqui no livro. Ele é egoísta, só pensa nele mesmo, e o grande, assim, ponto dele seria, a grande característica dele seria que toda a autoridade dele é alicerçada no poder físico dele, né, porque ele é um brutamontes, assim, e ele tem uma força incrível. Mas além disso, a gente percebe que o intelecto dele aqui é uma coisa diferente, que destoa daquelas pessoas que são marinheiros, né, porque o Wolf Larsen, ele é autodidata. E a gente percebe um dos pontos mais altos, assim, do livro, mais bacanas, são os diálogos que o Wolf Larsen trava com o Van Weyden, porque o Van Weyden, como sendo um crítico literário, ele leu muitos livros, ele é muito ligado à literatura e à filosofia, e o Wolf Larsen também gosta dessas coisas, então eles começam a conversar sobre filosofia, sociologia, literatura, e, enfim, é muito bacana você perceber, diante desses diálogos, qual é o ponto de vista imoral do Wolf Larsen e moral do Humphrey. Então é muito bacana. Mas então esse livro, ele conta, então, essas aventuras que o Humphrey vai viver nesse Ghost, nessa temporada de caça às focas. Porque o Ghost estava saindo em direção à Ásia, em direção ao Japão,
pra caçar as focas, né? Então, na primeira metade do livro, conta esse resgate do Humphrey, né? E ele tentando, né, se entender ali com a tripulação, trabalhar, tentar entender e aprender a viver como marinheiro, porque até então ele, né, nunca precisou trabalhar, nunca precisou trabalhar duro pra conseguir sobreviver, e aqui ele percebe que as coisas são muito diferentes. Então essa é mais ou menos a primeira parte do livro. Aí a segunda parte do livro já acontece o que seria a temporada de caça às focas, né? Aqui o autor transmite como que é esse mercado, né, da época que esse livro foi publicado no século XIX. Então, ele meio que transmite ao leitor como que era, a brutalidade que envolvia essas caças, né? E a gente percebe que é uma coisa muito superficial, porque ali eles só querem caçar as focas por conta da pele, né? Da pele que servia para o mercado da moda da época. E que até a gordura, o animal, a carcaça mesmo, todo o corpo dele, eles jogavam no mar, ou eles usavam para fazer óleo, enfim. Mas que não era o principal foco ali daquela expedição, que seria mais a pele. Então aqui a gente também percebe uma forte crítica do autor. O mais bacana do livro também é que a gente percebe que o livro ele é repleto de críticas quanto à sociedade, quanto ao ser humano, enfim. E, né, aqui também ao mercado da moda. Eu gostei bastante do livro porque ele me fez refletir bastante sobre pontos, assim, da sociedade e característicos mesmo do ser humano que a gente não para pra pensar. E ele me tirou do meu comodismo, assim, e é uma das coisas mais bonitas do livro. Isso é uma das coisas mais bacanas da literatura e de você ler um livro, né? Porque você sai daquilo que você conhece pra conhecer novas coisas. E, enfim, depois na segunda parte do livro aparece uma outra personagem, que é uma mulher, e aqui a gente para pra pensar como que é a figura de uma mulher dentro de um navio, onde homens ficam meses sem ter contato com uma mulher. Várias coisas vão acontecer com a chegada dessa mulher. Acontece reviravoltas, assim, sensacionais, espetaculares, e que vai dar no final do livro, que é uma das coisas mais bacanas que eu já vi. Eu não estava esperando o final desse livro e eu adorei. E aqui a gente percebe, conforme o Humphrey vai narrando, né, e quando a gente chega no final do livro, o quanto ele mudou, né, com essa experiência de vida. Que enquanto ele estava, né, naquele mundinho dele, confortável, ele não sabia nada, assim, de viver, enfim, e que no final disso ele percebeu o quanto ele mudou e o quanto ele cresceu. Bom, essa edição aqui, ela é lindíssima e eu acho que ela é uma das mais completas, porque além dela ter um prefácio, ela também tem um glossário de termos náuticos, então que o único ponto, assim, que eu acho que eu enrasquei um pouco foi quanto aos termos náuticos, né, que o autor ia, né, transmitindo pro leitor, então eu fiquei um pouco perdida, só que com o glossário isso daí melhora muito, e no final do livro você também já tá entendendo tudo que ele tá falando, porque ele repete bastante. Então temos o glossário náutico, de termos náuticos, também temos uma cronologia do autor, que fala, né, quando ele nasceu, os livros que ele publicou e as datas. E também nós temos aqui notas de rodapé, né, que essa edição é a edição comentada. Isso é bacana porque o livro ele tem muitos diálogos entre o Ulf Larsen e o Humphrey que citam livros e que citam passagens de livros e autores também. Então nas notas de rodapé a gente tem esse contato melhor com autores e obras pra gente contextualizar o que eles estão ali conversando. Isso é muito bacana porque se não tivesse isso eu teria me perdido bastante. E uma das coisas legais também é que eles citam muitos autores que eu fiquei morrendo de vontade de ler, inclusive Shakespeare. Eu tenho um livro de Shakespeare aqui que eu fiquei morrendo de vontade de ler e eu com certeza vou esse ano porque me deixou morrendo de vontade, sério mesmo. Bom, então eu indico muito esse livro pra quem gosta de, sei lá, leituras e experiências novas. É uma coisa muito bacana, a escrita dele é bem fácil, tá? Ele não é difícil como sendo um clássico, e eu gostei bastante disso. E o enredo é simplesmente fantástico. Como eu disse, tem as personagens que são muito bem construídas, e também tudo que o narrador passa é aventura atrás de aventura, e são muito bacanas os diálogos também, eu indico bastante. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostarem, deem um like aqui no vídeo pra mim, se inscrevam no canal, acessem o blog que vai estar aparecendo na tela agora mesmo.
E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!